O tema de nossa palestra é a expansão de consciência da mente limitada rumo à mente infinita. O tema da escola é certamente muito inspirador e merece nossa análise. Para começar, o que é a mente? Não devemos confundi-la com o cérebro. Nós, na sociedade teosófica, não temos mais esse problema, mas a maior parte das pessoas confundem mente com cérebro. O cérebro é o nosso hardware. A nossa mente é o grande, sofisticadíssimo software que governa a nossa vida e a vida do universo. O Kybalion, falando sobre o que é a mente, o Kybalion afirma: o todo é mente, o universo é mental. Em A Doutrina Secreta é dito: a mente é um nome dado para a somatória de estados de consciência, reunidos como pensamento, vontade e sentimento. O Bhagavad Gita define a mente como um sexto sentido que coordena os outros cinco. Para os budistas, que são sempre reticentes a definições por boas razões, percepção e conhecimento são parte da consciência da mente. Então, para os budistas, mente e consciência parecem ser sinônimos. Mas é muito importante aqui o que HPB diz a respeito de mente como a somatória dos estados de consciência reunidos como não só pensamento, mas também a vontade e sentimento. Isso é muito importante sobre vários pontos de vista, inclusive o ponto de vista prático, porque nós vamos verificar que nós podemos ativar a mente e obter resultados que nós estamos buscando, servindo-nos não só de pensamentos, mas principalmente de algo que pode ser mais poderoso ainda, que são os nossos sentimentos, e ainda mais poderoso, a nossa vontade. Mas isso veremos mais adiante. E o infinito? O infinito é o sem limites. Nossos instrutores nos ensinam que o real transcende o espaço e o tempo. Portanto, ele é eterno e infinito. Eu não sei se todos sentem a mesma dificuldade que eu tenho quando tratamos de assuntos espirituais. Nós estamos usando palavras para expressar essa nossa tentativa de alcançar aquilo que está além dos limites da nossa mente usual. E nós nos servimos para isso de palavras. Palavras foram cunhadas em todas as línguas para distinguir coisas separadas. A mesa separada de uma cadeira, o piso separado do teto, então as palavras são utilizadas para caracterizar o mundo da separatividade. O mundo espiritual é o mundo da unidade. Então, as palavras não caracterizam, não individualizam, porque no mundo da unidade tudo é um. Mas vamos deixar esse quebra-cabeça para quando chegarmos lá em nossas profundas meditações, alcançando o Samadhi. Mas na prática, a nossa consciência pode alcançar a mente infinita? Eu tenho a tendência a buscar o que é prático,
Por isso, em vez de entrar em filigranas de tentativas de definição do que é o infinito, eu prefiro buscar aquilo que nos permitiria alcançar a consciência da mente infinita. Somos informados que os mais elevados Jian-Shohans só têm conhecimento pleno e direto do que existe dentro do nosso sistema solar. Ou seja, suas mentes, não importa como venham a definir mentes para seres incorpóreos, muitos deles, só alcançam a realidade do nosso mundo, do nosso sistema solar. Existem limites referidos por HPB como Ring Pass Not, que eu vejo traduções como o anel não passará, círculo não se passa, mas essa é a ideia. Existem certos limites e quando o logos de um sistema está para se manifestar, ele estabelece os limites da sua manifestação e então começa um extenso e sofisticadíssimo processo de manifestação dentro desses limites. Nós temos aqui o problema de linguagem, como mencionamos anteriormente. O que significa infinito? Como disse, a linguagem foi criada para identificar as coisas separadas do mundo material. E as coisas não separadas do mundo espiritual sem forma. Aqui, o mundo espiritual sem forma, quando nós queremos identificar, ter algum nível de conhecimento, nós empacamos. É dito que sempre que místicos e yogis alcançam êxtase ou samadhi, e o rosto dele mostra aquela plenitude do ser que eles alcançaram, e aqueles que estão ao seu redor, nos conte o que você aprendeu, o que você viu nesse estado de consciência. E eles sorriem e dizem que estão perdidos, não conseguem descrever o que eles viram, porque não viram com os olhos do rosto, mas eles viram com um outro órgão de sentidos que abarca tudo, sem ver necessariamente nada. É dito que esses grandes seres têm conhecimento em êxtase daquilo que eles veem, não com os sentidos, mas sim entrando dentro daquilo que eles querem ver para terem o conhecimento experiencial do que é a coisa. Existem diferentes níveis ou áreas do infinito. Primeiro, o nível do logos solar. A seguir, o nível de conjuntos de logóis solares. Depois, o logos da Via Láctea, da nossa galáxia. E depois, de grupos de galáxias, e assim por diante até o infinito. O infinito também abarca, mas qualifica outras dimensões e universos paralelos. Bom, as pessoas voltadas para a ficção científica ou filósofos poderiam investir o resto da vida para qualificar, tentar entender, pesquisar essas coisas. Eu prefiro outro tipo de pesquisa. A lição dos princípios das correspondências nos mostra que existem diferentes níveis de consciência, até mesmo para uma célula do dedo da mão.
Imagine os inumeráveis níveis de expansão de consciência pelos quais esta célula precisaria passar para chegar à compreensão de pertencer à totalidade do nosso corpo. Então, a célulazinha da superfície do nosso dedo indicador começa a expandir a consciência e já percebe o que o tecido ao qual pertence lhe dá essa consciência. Depois, todos os tecidos daquele dedo, depois de toda a mão, do braço, do corpo, dos órgãos internos. Então, essas expansões de consciência que uma célula precisaria passar para ter a consciência de pertencer à totalidade. A totalidade, esse microcosmos que é o nosso corpo humano, a mesma coisa ocorre conosco. Cada um de nós é uma pequenina célula desse grande organismo que é o universo. O universo, o nosso universo solar ou o grande universo? Meu Deus do céu, é dito que existem algo mais do que 200 bilhões de estrelas dentro da Via Láctea. E que existem mais de 200 bilhões de galáxias no mundo. Então, multiplique 200 bilhões para 200 bilhões para ver uma aproximação do que é o universo conhecido. Porque os astrônomos dizem que existem outros universos além do alcance de todos os instrumentos de pesquisa que tem à disposição. E como se não bastasse, dentro do nosso universo é dito que a maior parte do componente do nosso universo é matéria escura, que não é observada. Então, a gente fica assim, deprimido. Meu Deus do céu, eu não consigo ter uma ideia do universo visível, potencialmente visível. Como é que nós vamos ter do universo invisível, que é o maior interesse nosso na vida espiritual? Essa foi a razão da escolha do nosso tema, a expansão de consciência da mente limitada rumo à mente infinita. A expansão da consciência como a evolução é dita ser infinita na tradição sabedoria. Então, a ênfase que vamos dar é para a expansão de consciência, porque a expansão de consciência dá-se dentro do escopo da mente. Ou será que é válido falarmos escopo da mente, já que a mente é infinita? A mente infinita conceitual já existe no eterno. Nossa meta é seguir nível após nível, rumo, em direção à mente infinita ao longo do tempo, que é ilusório, de um número infinito de manvantaras. Mais prático do que as elucubrações intelectivas sobre o infinito é focarmos no nível de expansão de consciência que está ao nosso alcance. A união em consciência com aquilo que nós chamamos de Deus, o todo, que é o divino, o infinito de nosso mundo, também chamado de Brahma, Ishvara, Tal, Tupã e muitos outros nomes dados por diferentes tradições para aquilo que é referido como sendo a deidade, Deus, de cada sistema, de cada tradição. É difícil de alcançar esse objetivo no atual período de manifestação, a quarta ronda, que é dito ser o nível mais denso da manifestação. Manifestação é um processo que abarca dois grandes períodos. Um
da descida da consciência dos níveis mais elevados progressivamente, nível após nível, até chegar ao nível mais denso, para depois começar a subida de volta ao em consciência, no nível mais espiritual, mais sutil possível. Então, poucos alcançam a união em consciência com o todo, com Deus, no atual período de manifestação. Alcançam o êxtase ou samadhi, que é a porta de entrada para esse estado de consciência. Algumas pessoas se iludem achando que no dia que alcançarem o êxtase, pronto, podem pendurar a chuteira, já alcançaram o seu objetivo e já são iluminados. Num sentido, é verdade. Porém, pelo princípio de correspondências, assim embaixo como em cima, aqui embaixo, no nosso mundo material, nós temos lâmpadas de 40 watts, de 60 watts, de 100 watts, de 150, de 500 watts, e lâmpadas poderosíssimas dos holofotes. Então, nós, no nosso plano, temos diferentes níveis de iluminação. O mesmo ocorre no espiritual. É dito que para alcançarmos o nosso objetivo como ser humano, nós precisamos alcançar a quinta iniciação. Quinta, 5. Significa que a gente tem uma primeira iniciação, depois uma segunda, uma terceira, uma quarta, para chegar à quinta. Significa diferentes níveis de iluminação, de expansão de consciência. Então, o caminho é longo e na nossa atual era existe toda uma série de dificuldades. Não são impedimentos, não. Existem muitos grandes seres que já alcançaram essa meta. Eles são os nossos irmãos mais velhos e estão constantemente procurando nos ajudar dentro dos limites da grande lei. Porque cada um de nós é uma célula desse grande universo que tem como objetivo último expressar naturalmente o divino em si, porque senão não haveria aquele grande ciclo da manifestação com a descida para os planos mais densos para depois subir outra vez. O objetivo disso é que cada componente desse grande todo venha a experimentar o que é a vida em todos os planos e por seus próprios esforços, por meio do incentivo da lei de causa e efeito, você colhe aquilo que você planta. Então, nós temos o incentivo, através da lei do karma, de progredirmos, mas os nossos irmãos mais velhos nos ajudam na medida da extensão da lei e daquilo que eles veem como nosso empenho, nosso real interesse pela vida espiritual. Essa expansão de consciência é a meta constante, eterna e infinita de todo ser humano. O ser humano é referido como uma alma tríplice por HPB, com base nos níveis de consciência da mente. Alma animal, que é kama manas, o desejo ligado ao pensamento. A alma humana, que é mana superior, a nossa mente abstrata. E a alma divina, buddhi manas, amor, sabedoria. Então, a nossa literatura, principalmente a literatura cristã, usa muito o termo alma. Mas a alma é uma, apesar de ser caracterizada em diferentes estágios da evolução de consciência, a alma estando no nível
dos desejos aliados aos pensamentos, então a alma animal, dizem os entendidos que grande parte da humanidade, não aqueles que aqui se encontram, estão nesse estágio da alma animal. Os desejos aliados aos pensamentos, os pensamentos para encontrar o caminho para satisfazer os desejos. Mas nós todos chegaremos à alma humana e daí para a alma divina. O ser humano tem como missão expandir sua consciência do nível da alma animal até a alma divina. Para então, veja só, iniciar outra etapa, tornar-se mais que um ser humano. O que isso significa só saberemos quando chegarmos lá. Mas como nós estamos comprometidos com a vida espiritual, com o caminho acelerado, nós vamos chegar lá. E vamos saber o que significa ser mais do que humano. Existe uma noção ingênua dos principiantes de que basta sentar-se para meditar todos os dias que a mente infinita será alcançada. A meditação formal, sentado, procurando transcender aquilo que nos prende ao mundo, os pensamentos, os sentimentos, as sensações corpóreas, tudo isso que foi maravilhosamente apresentado ontem na nossa palestra à noite, eu me refiro como a meditação formal. Mas a meditação formal é a última etapa de um longo processo, com vários pré-requisitos. As pessoas não gostam muito de pré-requisitos, como não gostam de vestibular, como não gostam de seleção, de tudo que você precisa fazer para ser admitido a um determinado patamar, a uma determinada instituição. Mas essa é a regra da vida. Esses pré-requisitos que é o que causa tanta dificuldade para a gente alcançar aqueles estados de consciência mais elevados na meditação formal. A Índia tradicional oferece 2 enfoques abrangentes. Ashtanga Yoga, yoga de 8 passos, nos Yoga Sutras de Patanjali, e 2, Lanrim, a senda graduada para a libertação do budismo Mahayana, sendo que os principais expoentes dessa tradição do Lanrim são, primeiro, Atisha, e depois o grande Tsongkhapa. Cada uma dessas tradições demanda dedicação total das pessoas por toda uma vida, mas, na verdade, provavelmente serão várias vidas para alcançarem os objetivos últimos da tradição, o samadhi profundo e constante. É possível a pessoa atuar nesse mundo num samadhi constante? É dito que sim. Os grandes seres expandiram a sua consciência a tal ponto que eles podem permanecer na consciência do todo simultaneamente e dando simultaneamente atenção a casos específicos, a situações específicas, a comunicações específicas com um ou vários seres ao mesmo tempo. Será que isso é verdade? Diz a literatura que é. Dizem os grandes seres que isso é possível. Essas tradições foram comprovadas ao longo das eras como capazes de levar o praticante dedicado à meta da iluminação.
que é a mente infinita ou diferentes níveis da mente infinita. Porém, o exame dessas práticas não é nosso objetivo. Esses enfoques podem ser resumidos em uma progressiva sintonia com nossa verdadeira natureza e nosso propósito. E aí nós nos lembramos das questões eternas que são sempre perguntadas em todas as tradições. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo nesse lugar? E isso será respondido quando nós alcançamos uma sintonia com a nossa verdadeira natureza e nosso propósito. Por que sintonia? Porque o divino já se encontra em nosso interior, mas está como que dormindo. O divino pode estar dormindo? Nós temos aqui outra vez esse problema de linguagem. Como expressar uma condição com um linguajar que foi criado para expressar as situações no nosso mundo concreto? Então, nós, quando não temos consciência de vigília, é porque estamos dormindo ou desacordados. Mas então, quando a mente divina em nós não está atuando plenamente, dizemos que ela está dormindo. Está dormindo porque nosso interesse e sintonia estão voltados para o mundo material exterior. E isso me lembra uma passagem maravilhosa de Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu imagino que todos nós temos boas lembranças do nosso primeiro amor. Quando nós nos sentimos enamorados pela primeira vez, né? Quem estiver com a cara metade do lado, foi a única vez. Né? Mas quando nos enamoramos pela primeira vez, como nós nos sentíamos no paraíso. Só pensávamos nele ou nela, só queríamos estar do lado dele e dela. Então, é esse tipo de engajamento sentimental que nós precisamos alcançar para realmente entrarmos em sintonia com o divino conosco. É por isso que todas as tradições de uma forma ou de outra, falam na necessidade de entrega a Deus, Ishvara Pranidhana. Essa entrega a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, faz toda a diferença. Aí nós passamos a nos sintonizar com o divino. Nós estaremos no mundo, mas não seremos do mundo. Como podemos promover essa sintonia? O mais importante, como tudo na vida, é querer, vontade, Atma. Para querer essa sintonia, é preciso estarmos cientes e totalmente convencidos de que esse é o nosso verdadeiro objetivo. Estarmos cientes e convencidos que esse é o nosso verdadeiro objetivo. Querer a sintonia com o divino. O estudo e a dor são os melhores instrumentos facilitadores que nos levam a querer. Nossa mãe, estudo e dor, vamos ver isso. O estudo da tradição sabedoria demonstra claramente que o objetivo da vida é a evolução da consciência. E, consequentemente,
Se nós nos convencemos disso, se nós somos realmente bons, dedicados, teósofos, que estudamos a nossa literatura, nós vamos nos convencer de que o objetivo da vida é a evolução da consciência. Portanto, vamos nos engajar na vida espiritual. Vamos buscar e nos determinar para alcançar e manter a sintonia com o divino só 24 horas por dia. Agora, a dor. A dor é um alarme, indicando que nossa escolha nos levou a uma ação contrária à dinâmica evolutiva. Como disse o Sr. Buda, a dor, dukkha, é inevitável quando se busca felicidade nas coisas efêmeras do mundo exterior. O processo da vida ensina que tudo é impermanente, daí as desilusões, perdas, doenças e morte. A dor é um alarme. Você já imaginou se nós não sentíssemos dor e estivéssemos caminhando, digamos, na praia, descalço, e pisássemos num caco de vidro? A gente não sente dor, pisou no caco de vidro, continua andando, vai entrando mais, daí a pouco nós temos um grande problema no pé. Estamos na cozinha preparando o almoço e a gente toca o telefone, a gente vai atender e procura descansar a mão e toca no fogo. Como não sente dor, de repente está um cheiro de churrasco aqui, o que é? É a própria mão. Então, a dor é uma dádiva divina para todos nós. Mas não só nesses aspectos físicos que eu exemplifiquei, mas principalmente no aspecto mais avançado, indica que a nossa escolha nos levou a uma ação contrária à dinâmica evolutiva. É uma linguagem convoluta. O que eu quis dizer com isso? Que nós todos estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Nada ocorre por acaso na nossa vida. Ou é uma colheita kármica, ou é uma oportunidade de aprendizado que se coloca à nossa frente, que também significa um mérito nosso de termos essa oportunidade de aprendizado. Então, se nós fazemos uma escolha errada, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes escolhe comer aquela torta de chocolate que parece maravilhosa, recheado, bastante cobertura, e vai, que delícia, e vai para o segundo pedaço, daí a pouco ele desmaia. Então, escolhas errôneas, mas não só nos aspectos materiais, naquilo que dá consequências emocionais e consequências espirituais. Nós colhemos aquilo que plantamos. Essa é uma grande lição. E a dor, quando a gente fica decepcionado, a minha cara metade, o meu marido, isso, aquilo, me deixou, me traiu, isso, aquilo. Quem sabe se nossas escolhas, as nossas ações não induziram a um comportamento do outro para aquilo que nós estamos colhendo agora. Ou o nosso comportamento no passado fez com que agora a gente tenha que ter essa experiência daquilo que fez no passado. Então, a dor é um grande incentivo para querer. Aí nós temos que a divina insatisfação com as coisas do mundo, mais cedo ou mais tarde, nos convence que mudar a sintonia é imperativo. A importância das crises. Divina insatisfação. Ora, bolas,
Todas as tradições dizem que nós devemos buscar o contentamento, a equanimidade, não ficar insatisfeito com a vida. A gente recebe inúmeras mensagenzinhas de WhatsApp dizendo que a gente deve agradecer a tudo que acontece na vida. E isso é verdade. E aí a gente fala a importância da divina insatisfação. Porque o divino, no caso, está falando de um nível superior de insatisfação. Está falando de uma insatisfação de um nível superior. Se nós estamos numa situação social, uma situação de vida, de conforto, tudo está organizadinho, arrumadinho na nossa vida, a nossa esposa é muito gentil, sorridente, a casa está sempre arrumadíssima, as refeições são maravilhosas e tudo é maravilhoso. No nosso emprego, o chefe não é chato, não existe problema de trânsito, tudo está maravilhoso. Nesse caso, para que mudar? Se tudo está bom na nossa vida, nesse mundo, nós não vamos querer mudar. Então, a divina insatisfação nos leva a entender que a gente precisa mudar. Mudar é imperativo. Daí a importância das crises. Nossa, não basta só insatisfação, a gente precisa de crise? Não precisa. Mas quando elas ocorrem, são outra vez uma dádiva divina. Porque a crise só aparece quando o ser humano é incapaz de ir resolvendo os seus problemas na medida que eles ocorrem e na extensão que eles ocorrem. Se nós somos incapazes de parar de beber o segundo, o terceiro, o 10º copo de cerveja, vai ter que ocorrer uma crise para que a pessoa se dê conta que se ele não parar, ele vai morrer. O mal do século, a depressão. As pessoas vão ficando cada vez mais desiludidas com a vida. Nossa, não vale a pena viver, não sei o quê. E chega num determinado momento em que a pessoa se dá conta. Se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Porque deixa de comer, deixa de tomar banho, deixa de tudo, não quer mais nada. Se ele não se decidir a mudar, ele vai para outro plano, para depois começar tudo outra vez. Então, o melhor é acordar, despertar, aceitar a crise como sendo uma dádiva divina. O primeiro passo no processo de sintonia com o alto é evitar vibrações pesadas. Daí a importância das proibições nas religiões tradicionais, como os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Vocês já se deram conta que aquilo que nós chamamos dos 10 mandamentos na tradição cristã são 8 nãos para 2 sims. Façam, depois revejam, não isso, não aquilo. Então, a ênfase nas antigas civilizações mais atrasadas era não fazer o mal. E os yamas dos Yoga Sutras, isso aí fica para outro palestrante. Mas não basta não fazer o mal. Precisamos aprender a fazer o bem. Por isso, o progresso só ocorre quando começamos a viver amorosamente, como os grandes seres nos ensinaram com seu exemplo. Diz o ditado popular que as palavras empurram, mas os exemplos arrastam.
os grandes seres, Jesus, Siddhartha Gautama, eles nos legaram maravilhosos ensinamentos, mas eles eram compelentes por causa do exemplo que eles deixaram de sua própria vida. Certas técnicas são muito úteis para que as práticas meditativas realmente nos ajudem a sintonizar com nossa natureza interior para alcançarmos o Samadhi. Todos aqui estão cansados de saber asanas, pranayamas, pratyaharas e depois os 3 níveis que levam concentração, meditação, samadhi. Mas isso não faz parte da nossa palestra. Mas essa sequência é que nos leva eventualmente, ao samadhi. O aspirante pode seguir a tradição do yoga ou buscar sintonizar-se com o divino no seu interior. Pré-requisito, aspiração ardente, amar a Deus como fazem os místicos. E amar a Deus como fazem os místicos é um pedido alto, é uma coisa de entrega total. Para fazer isso, é necessário a entrega a Deus. Como Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É só aquilo que é importante, que é imprescindível, que a gente deseja acima de tudo, que nós vamos nos entregar a isso. A entrega a Deus significa amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro, o maior mandamento que Jesus disse. Como todos os seres são expressões divinas, amar e servir ao próximo é amar a Deus na prática. Por isso, Jesus disse que existe um segundo mandamento muito parecido com o primeiro, que é amar a teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. As pessoas tendem a deixar de lado o como a ti mesmo porque não estão conscientes que muitas vezes não amam a si mesmo e não querem falar a esse respeito. O que significa entrega a Deus? Como Deus é impessoal e incognoscível, a entrega deve ser ao plano divino e à sua grande obra, que significa o desabrochar da manifestação. Os sábios nos ensinam que, na prática, ela deve ser a meta de despertar para quem realmente somos. E nós somos uma expressão divina, para então manifestarmos o divino em nossa vida diária. Despertar para quem realmente somos é, vamos dizer, uma prova escrita do grande processo de expansão de consciência. Mas não basta a prova escrita, tem que haver uma prova prática. Vamos para o laboratório e vamos, então, manifestar o divino em nossa vida diária, em todas as situações da vida diária. É aí que a coisa pega. As pessoas se esquecem que vida espiritual não é o 24 minutos. Eu ia dizer 30 minutos, mas agora vou corrigir para 24 minutos de manhã na meditação e, quem sabe, 1, 2 vezes por semana ir ao a nossa instituição espiritual, a Sociedade Teosófica, para grande parte dos que aqui estão, para a nossa vida espiritual. Vou voltar para meia hora, que é mais fácil. Meia hora por dia e 1, 2 horas por semana de reunião. Isso aí é a vida espiritual. E muitas pessoas dizem, meu Deus do céu, eu não consigo. 30 minutos de manhã, que é o horário mais favorável, para a minha vida espiritual. A solução é dedicar 24 horas por dia. Isso não é piada de mau gosto, mas simplesmente
trazer a espiritualidade para todas as nossas ações na vida. Tudo que nós fizermos tem que expressar os ideais espirituais. Aí nós estamos no caminho. Rory Mehta, em sua obra Yoga, a arte da integração, interpreta Ishvara Pranidhana como reta orientação. A reta orientação indica um estado em que os desejos e interesses pessoais desaparecem e a mente permanece aberta para a realidade. O que ele chama realidade? As coisas como elas são. É a inocência das crianças que estão aprendendo, estão de olhos arregalados e extremamente interessadas em conhecer isso, conhecer aquilo, sem preconceitos, se é que os pais ainda não passaram os seus preconceitos para os filhos. Infelizmente, isso acontece na tenra idade, mas vamos dizer que sem preconceitos, então elas demonstram essa inocência infantil. Uma chave. Com a iluminação, união em consciência com Deus, vamos naturalmente manifestar o divino em todas as situações, agindo com sabedoria, expressando paz e amor, trazendo harmonia e alegria para todos os seres, quando alcançarmos a iluminação. Porque ao alcançarmos a iluminação, nós estaremos com a nossa consciência constantemente nos planos divinos e expressar o divino no plano terreno vai ser totalmente natural. Não vamos precisar nos lembrar, nessa situação, deixa eu consultar o meu manual, eu tenho que fazer isso. Não vai ser natural. Tá? Com isso, nos tornamos verdadeiros portadores da luz, pois nossa vibração passará a induzir uma atitude semelhante em todos ao nosso redor. Nossa vibração se tornará contagiante, com grande intensidade. Então, essa questão de contagiar não é só contágio de gripe e outras doenças mais desagradáveis, mas nós contagiamos com nossa vibração. Todos nós aqui temos nossa aura, temos nossa vibração, que estamos transmitindo uns aos outros, recebendo e dando a nossa vibração. Quando nós alcançamos o nível de consciência dos grandes seres, alcançamos o nosso objetivo último, a nossa vibração será tão intensa que será sentida nos outros aposentos de uma casa, de um edifício. Então, a nossa vibração é a chave. As modernas terapias contra a depressão recomendam ver comédias e ouvir piadas para nos fazer rir, evocando alegria. Com isso, haverá uma reversão no processo. As situações do exterior passam a ativar atitudes no interior. Normalmente é dito que o exterior reflete o que existe no interior, mas aqui usa-se o processo inverso. As atitudes, os sentimentos do exterior vão evocar em nós os nossos verdadeiros sentimentos no interior. Da mesma forma, aspirar e expressar outros aspectos divinos em nossa vida diária geram vibrações elevadas que nos sintonizam com o divino em nós e nos outros. A sintonia é como uma vibração, seja ela atuante ou dormente. Exemplo, quando ouvimos uma música especialmente tocante, para mim, a Ave Maria de Schubert, Ave Maria,
E aí vai, daí a pouco o Raul está com lágrimas nos olhos. E outras músicas sacras e clássicas, nosso coração vibra com tal alegria que nos leva às lágrimas. Nesses momentos, nossos irmãos angélicos, Gandharvas, estão nos ajudando a sintonizar com o divino em nós. A contemplação de um pôr do sol, de atos amorosos e a expressão dos diferentes aspectos divinos também promovem a sintonia com a energia crística. Vibração, essa vibração das coisas elevadas. Ontem nós tivemos a grata satisfação de ouvir música belíssima aqui, ao vivo e gravada, e nós sentimos mais elevados. Então, nós temos aliados do outro lado. Os irmãos angélicos da ordem dos Gandharvas são aqueles que facilitam a música. E a vibração aqui, nós não podemos nos esquecer que práticas espirituais são feitas servindo-se da vibração. Nós ouvimos no início dessa reunião o Gayatri, que é tido como um dos mantras mais poderosos. Mas existem em diferentes tradições o uso de mantra yoga, meditações mântricas, aquelas que vão repetindo sempre um determinado mantra. Os budistas, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Numa respiração só, lá se vão 7, 10, Om Mani Padme Hum. E vários mantras para esse objetivo. Na tradição cristã, também temos meditação mântrica. Enfim, é uma prática de grande auxílio nos lembrarmos da vibração. Nós temos que nos sintonizar com a vibração. E vibração elevada, óbvio. Vocês já compararam a vibração de uma música rock metaleiro com a vibração da Ave Maria de Schubert? Ou um noturno de Chopin? Um mantra facilitador. Eu sou uma expressão divina. Cristo vive em mim e se manifesta em todas as situações da vida como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Por isso, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para nossas vidas. Esse é um mantra que pode ser usado por todos aqueles que desejam realmente viver o dia todo e a noite também na vibração espiritual. Em um curso em milagres, é dito que Jesus é o nome de alguém que foi um homem, mas viu a face de Cristo em todos os seus irmãos e se lembrou de Deus. Assim, ele veio a se identificar com Cristo, já não mais um homem, mas um com Deus. É uma visão de Jesus, que nós chamamos Jesus Cristo, nos esclarecendo que Cristo é uma entidade espiritual, uma abstração, o Filho unigênito do Pai Celestial, na tradição cristã.
Unigênito significa o único gerado. Então, o Pai gerou a Cristo e Cristo está em toda a manifestação. Só podemos nos lembrar daquilo que já conhecemos, mas que, por alguma razão, havíamos esquecido. Nesse caso, lembrar equivale a despertar para a realidade de quem realmente somos, ou seja, Cristo, o Filho de Deus. Eu pergunto, mas vocês não precisam responder, respondam para vocês mesmos. Vocês podem dizer com o coração tranquilo, sabendo que estão dizendo a verdade, eu sou uma expressão de Cristo. Dizer que eu sou uma expressão de Cristo é um compromisso em viver como Cristo. E esse é o grande segredo. Quando nós nos lembramos, despertamos para a realidade de quem nós realmente somos, aí torna-se natural manifestar o divino que está já dormente dentro de nós. A sintonia com o divino implica numa total reorientação da vida. Significa estar no mundo sem ser do mundo e também viver para servir. Quando se fala em total dedicação à vida espiritual, algumas pessoas dizem, meu Deus do céu, mas eu tenho família, eu tenho que ganhar a vida, tenho o meu emprego, tenho o meu isso. Chama a atenção para diferentes coisas da vida cotidiana. Não faz diferença nenhuma. Quando nós realmente nos dedicarmos totalmente a essa entrega a Deus, vivenciar o Cristo que nós somos, nós seremos muito melhores maridos, esposas, filhos, seremos muito melhores trabalhadores no nosso emprego, passaremos a fazer tudo da melhor forma possível, com amor, com responsabilidade. Nós vamos dirigir melhor no trânsito. Enfim, nós faremos todas as coisas que nós temos que fazer nesse mundo muito melhor. Então, não há conflito de interesses. A hora urge, não vou poder entrar em mais detalhes, mas o processo do aprendizado, a lei de karma e efeito, o atrito nos nossos relacionamentos é o que nos leva a aprender, normalmente depois de várias quedas. Só existe sabedoria onde existe amor, em todas as suas formas, aceitação, bondade, compaixão e perdão. Os dois vivem juntos, são inseparáveis. Não é para menos que nós nos referimos aos nossos irmãos mais velhos como mestres de compaixão e sabedoria. Jesus é um eterno exemplo do que todos nós temos que ser. Ele viu o falso e não o aceitou. Foi tentado e testado, mas persistiu na verdade e na virtude. Com isso, conseguiu manifestar a plenitude de Cristo em si, plenitude de Cristo, porque nós podemos começar manifestando alguns aspectos de Cristo, mas só com a derradeira iniciação, a quinta iniciação, manifestaremos a plenitude de Cristo em nós. Ao sintonizarmos com o divino em nós, estamos acelerando o dia em que nós também, como Jesus, realizaremos o propósito de nossa vida. Com isso, dizemos Namastê, que Cristo que está em mim, una-se e regozije-se com o Cristo em cada um de vocês.